Olá! No primeiro CONGEPIF, vamos apresentar mais um webinário. E o webinário de hoje é o Projeto Ciranda, um projeto desenvolvido no GPIF com a intenção de reunir várias pesquisas sobre a percepção da infância em diferentes contextos e abordagem. O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um conjunto de estudos que abordam a ressignificação dessa percepção da infância em diferentes contextos e abordagens temáticas. Esse projeto ele reúne o diálogo de diferentes pesquisas que destacam as temáticas da infância, ludicidade, docência e práticas pedagógicas. Então, eu vou apresentar as pesquisas que vão ser hoje apresentadas aqui no webinário Ciranda. Então, a gente vai ter a pesquisa Percepções das Infâncias e Docências no Contexto Escolar da Educação Infantil, com a Bianca. Invisibilidade da infância na transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental, com a Estefânia. Multiplicidade e invisibilidade das infâncias e o processo de escolarização, com a Letícia. Infância e ludicidade, questões iniciais, com a Mônica. Ludicidade nas práticas pedagógicas do ensino fundamental, a perspectiva de algumas pesquisas, com a Vera. A relação da criança com o livro literário, desenvolvimento da linguagem e práticas de letramento, com a Vitória. Então, eu desejo a todos um bom webinário, que vocês aproveitem e conheçam um pouco esses estudos desenvolvidos no GPIF. Então, eu passo a palavra agora para a apresentação da pesquisa da Bianca. Olá a todos que estão participando do congresso. Espero que vocês estejam gostando. Bom, agora eu vou apresentar a minha pesquisa, Percepções das Infâncias e Docências no Contexto Escolar da Educação Infantil. Eu sou graduanda do curso de Pedagogia, eu estou no momento cursando o 4º ano. Minha orientadora é a professora doutora Márcia Cristina Argente Pérez, e eu estou no GPIF desde 2017, já fiz parte do PES de Pedagogia em 2018 a 2019. Bom, vou começar a falar sobre a minha introdução. O início da minha pesquisa, em 2017, começou a se dar por meio da formação docente. Eu me interessei primeiramente por estudar a docência e como ela era formada. Comecei as leituras com um clássico autor que fala sobre o tema, que é o Maurício Tardif. Segundo Maurício Tardif, o indivíduo professor, ele é composto por um saber plural, ou seja, ele é formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional e dos currículos e da prática cotidiana. Porém, essa formação não se fecha apenas aí. Formação docente é um conjunto de experiências sociais e culturais, que de caráter individual e coletivo. São relações docentes com saberes que nunca são apenas cognitivos, mas são medidas por conhecimento... São mediadas por conhecimentos formalmente estruturados e saberes adquiridos com a prática. As experiências e os desafios do dia a dia propiciam reflexões para solucionar as questões e promover ações dentro da sala de aula. Pensando na questão da docência, eu me interessei em pensar o exercício dela com relação à concepção da infância, uma vez que o professor ele está lidando diretamente com o aluno dentro da sala de aula, com a criança e com a diversidade de infâncias que existe dentro desse ambiente. Então, pensar a atuação docente faz a gente refletir sobre as crianças, a infância, que são o foco desses diversos estudos, Então, segundo Sarmento, a infância é dada como uma categoria social, que assinala os elementos de homogeneidade dentro do grupo minoritário. E as crianças como referentes empíricos cujo conhecimento exige atenção aos fatores de diferenciação e heterogeneidade, ou seja, cada criança é um ator social. Vamos aos meus objetivos. Meus objetivos seriam identificar essas representações de infâncias em diferentes contextos escolares da educação infantil, direcionadas por 3 propostas pedagógicas distintas. Minha metodologia, como eu disse, fiz algumas leituras sobre infância invisível, do Sarmento,
Maurício Tardif, Saberes Docentes e a Formação Profissional. Além disso, para tentar entender a historicidade da infância, desde da história que está marcada, fiz leituras sobre Felipe Arries. Para compreender a infância diante de tantas propostas distintas, fiz leituras de Franz Garinger e Arne Glimborg, da Educação para a Liberdade, além de livros da Maria Montessori. Um que eu dei bastante foco foi A Mente Absorvente. Bom, a minha pesquisa, então, foi um levantamento bibliográfico de leituras de autores clássicos sobre a temática da infância e da formação docente. Depois, mais tarde, fui fazer a fase empírica da minha pesquisa, onde eu fui para as escolas, visitei 3 escolas diferentes, uma de pedagogia Waldorf, outra de método Montessori e outra de ensino bilíngue. Participei desses diferentes contextos pedagógicos, então, procurei coletar, observando, estando junto de cada uma dessas salas por 6 meses e observar a atuação do professor com as crianças. Além disso, realizei entrevistas semi-estruturadas com essas professoras. Os resultados da minha pesquisa. Bom, consegui compreender que nessas 3 perspectivas diferentes de pedagogias, elas se faziam fundamentadas. Por exemplo, a professora de pedagogia Waldorf, ela se fundamentava que a criança era um indivíduo singular e que ele poderia perceber o mundo pela sua forma sensorial de sentir o ambiente. Né? Lá na Waldorf, eles não acreditam que devem ser imposto alguma coisa, principalmente visto pela globalização. Então, eles acreditam que a criança ela tem que absorver o mais puro daquele ambiente, sem imposições que podem criar equívocos para ela, né? A professora do ensino bilíngue atua de uma forma que acredita que a criança tem que ser a protagonista na sala de aula, né? Ela é um ator social. E enquanto o método Montessori acredita que a criança é um construtor do homem, é alguém que vira ser, né? Ou seja, a partir do seu nascimento, ela é capaz de absorver conhecimentos experienciados naquele ambiente. Eu consegui perceber que, vamos para a minha conclusão. Na minha conclusão, eu consegui constatar que, apesar das pedagogias serem diferentes, todas elas se fundamentavam, assim como elas se fundamentavam na pedagogia que elas estavam inseridas, né? Apesar do ensino bilíngue, ele não ter no seu projeto político-pedagógico um direcionamento único, ele se fazia fundamentado a partir do momento que ele acreditava que as crianças vinham com a cultura delas, e a partir disso eles poderiam ser os protagonistas do seu saber. Obrigada a todos. Meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Continue prestigiando o Congresso. Obrigada. Bom, Bianca, agradeço a apresentação da sua pesquisa, então fica aqui o e-mail da Bianca, né, caso alguém queira o contato, né, para ver publicações, né, e o próprio trabalho que ela desenvolveu. Agora eu vou passar a palavra, dando continuidade à apresentação dos trabalhos, para a Estefânia. Olá, agora eu vou apresentar minha pesquisa, né, intitulada como Invisibilidade da Infância na Transição da Criança da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Eu primeiro vou me apresentar, né? Meu nome é Estefânia, eu sou aluna do 4º ano de Pedagogia. Minha orientadora é a professora Márcia, né? Eu iniciei no GPIF no ano de 2017. Eu também faço parte do grupo PET Pedagogia, né? Desde o ano de 2018. Como introdução, né, dessa pesquisa, eu trouxe a Rie, né, que em seu livro A História Social da Criança e da Família, né, ele retrata a descoberta da infância, né, que se deu a partir do século XIII,
já que, né, até o século XII, a infância era considerada como um momento de rápida lembrança perdida, né? Ela era representada como um adulto em miniatura. Eu trouxe uma citação, né, do Sarmento, que é um autor que eu estudo, né, na minha pesquisa, eu fiz várias leituras sobre ele, e ele fala, né, a infância tem sofrido um processo idêntico de ocultação. Esse processo decorre das concepções historicamente construídas e dos modos como elas foram inscritas em imagens sociais que tanto esclarecem sobre seus produtores, né, o conjunto de sistemas estruturados de crenças, teorias e ideias em diversas épocas históricas. Quando ocultam a realidade dos mundos sociais e culturais das crianças, na complexibilidade da sua existência. Então, né, apesar do processo de descoberta, né, da infância ter se iniciado a partir do século XIII, nos dias atuais, né, há essa dificuldade para sua visibilidade, essa visibilidade, né, das linguagens infantis. Conforme, né, como foi visto na citação, né, para Sarmento, a infância tem sofrido, né, esse processo de ocultação, e esse processo, né, que ocorre por conta das concepções historicamente construídas, né, sobre a própria infância, né, numa perspectiva, né, adulto-centrada, sem o reconhecimento, né, das peculiaridades e particularidades da criança. Então, né, diante desse contexto, né, vem a pergunta: como pensar na transição, né, da criança, já que, né, os documentos oficiais do MEC, Ministério da Educação, eles mencionam a articulação, né, entre as duas instituições, mas eles não mencionam como essa transição deve ocorrer. E com isso, né, mesmo que a colocação do período de transição nesses documentos, né, através dos estudos feitos e até mesmo do estudo empírico, né, que foi realizado nessa pesquisa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mostra nessa ruptura ter marcada, né, por essas diferenças negativas entre as práticas pedagógicas, né, entre a educação infantil e o ensino fundamental, né? Então, como pensar a criança, como que ela perpassa, né, por esse processo de escolarização. Então, os objetivos, né, da pesquisa, né, é um estudo teórico e empírico, né, que investigue o processo de transição, né, da criança da educação infantil para o ensino fundamental. Como metodologia, né, eu usei o livro Análise de Conteúdo, né, da Bardin. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, no qual foi realizada em 2 etapas. A primeira foi um estudo teórico, né, sobre os conceitos de infância, criança, aprendizagem e docência, mais estudos sobre a transição, né, e já a segunda, né, etapa foi um estudo empírico, acompanhando uma turma da educação infantil, né, da última etapa da educação infantil, e outra do ensino fundamental, o primeiro ano do ensino fundamental. Nessa segunda etapa, né, foi feito observações e também foi aplicado um questionário, né, com perguntas abertas para os educadores, né, tanto para o educador da educação infantil como para o educador do ensino fundamental. E esse questionário ele continha, né, tópicos como a representação da infância, da educação infantil e também do ensino fundamental. Então, né, entre os principais resultados, nós elencamos os seguintes. O primeiro, né, foi que as atividades, né, realizadas, né, como atividades para preparação da criança para o novo ambiente institucional, né, para o ensino fundamental, elas eram pontuais, né, só tendo mesmo o reconhecimento do espaço físico.
A única atividade, né, que teve no período que eu acompanhei a turma foi uma atividade que a turma visitou, né, a quadra do ensino fundamental, com o professor de educação física. Foi a única atividade. Já o segundo, né, resultado que podemos ver, né, é que as práticas pedagógicas das duas etapas, né, elas tinham diferentes organizações, né, de tempo, como o ensino fundamental, né, ele continha rotinas muito mais demarcadas, né, do que na educação infantil. Os espaços também eram diferentes, né, no ensino fundamental, as crianças passavam a maior parte do tempo na sala de aula, sentados, enquanto na educação infantil, né, apesar, né, da dimensão de espaços, né, que era contido, né, na educação infantil, as crianças passavam a maior parte no parquinho, né, com atividades que não eram intencionadas pelo professor. E o professor, ele só dava aula mesmo, atividades escolares dentro mesmo da sala de aula. Parecia que ele não se sentia professor fora da sala de aula. E apesar, né, da educação infantil ter essa cama de espaço que podia possibilitar muitas experiências significativas, né, para as crianças, ele não utilizava desse espaço. Além disso, né, um terceiro tópico que podemos elencar entre esses resultados é a negação, né, do brincar na educação infantil, né, já que o professor ele não via o brincar como uma possibilidade de aprendizagem e também o não reconhecimento, né, das atividades lúdicas no primeiro ano do ensino fundamental, pois a professora ela não utilizava materiais lúdicos com frequência como forma de possibilitar, né, a aprendizagem das crianças. Além disso, né, não tinha esse reconhecimento sobre as infâncias das crianças. Então, né, como conclusão, né, podemos ver, né, que é importante, né, que o professor considere a criança em suas práticas pedagógicas, sobretudo a sua infância, né, a infância da criança, vendo brincar como uma possibilidade também de ensino. E com isso, né, se faz necessário a reestruturação, né, desses espaços, em especial do ensino fundamental, também, né, nas atividades tanto da educação infantil como do ensino fundamental, né, e também do processo de ensino-aprendizagem, de forma que não tenha essa ruptura, separação entre essas duas etapas. De maneira, né, que esse processo de ensino-aprendizagem da criança seja de forma intencional e planejada, né, entre as duas etapas, tanto por meio dos documentos oficiais, como também pelas instituições e os educadores. Obrigada, né, pela oportunidade de participar do primeiro COGEPIF, e também eu estou deixando meu e-mail em caso de dúvidas. Obrigada, Estefânia. Eu ouvi a sua pesquisa, então fica aqui o e-mail da Estefânia, quem quiser entrar em contato. E agora a gente vai conhecer a pesquisa da Letícia. Olá a todos, meu nome é Letícia de Oliveira Silva. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Multiplicidade e Visibilidade das Infâncias e o Processo de Escolarização. Minha orientadora é a professora Márcia Cristina Gente Pérez, eu faço parte do GEPIF. Bom, inicialmente, a palavra infância vem do latim infantia, especificamente do particípio fan do verbo fare, falar, que precedido da negação in significa aquele que não fala. Essa palavra infância, evidencia justamente a fragilidade da escuta infantil no que se refere à produção de cultura sobre a infância, sobre seus pares e também a fragilidade de sua participação ativa na sociedade.
Então, para compreender a infância, existem duas formas distintas. Então, primeiramente, como um fenômeno social, em que há essa necessidade cultural de estabelecer e estruturar uma categoria geracional, cujos papéis sociais são intimamente delimitados e pré-estabelecidos. Então, se refere a uma questão propriamente social, de fenômeno. Já a categoria social construída historicamente é permanente, ainda que possua personagens temporais. A infância é interrelacionada a outras categorias estruturais, como a classe social, o gênero, grupos de idade. Além disso, a infância e seus personagens, no caso as crianças, são transformados a partir de representações construídas historicamente. Então, ainda que a infância seja entendida pela sociedade, já que todas as pessoas vivenciam o fenômeno infância, pouco se reflete sobre as especificidades dessa vivência. E é justamente por isso que é fácil perceber que é um perigoso caminho para que ocorra a uniformização das infâncias, de tal forma que as especificidades de cada criança, os contextos, as histórias e sentimentos são invisibilizados e também, muitas vezes, desconsiderados. A invisibilidade da infância é decorrência de um longo caminho percorrido historicamente, tendo em vista as construções conceituais sobre a infância, que muitas vezes foram idealizadoras, singulares e superficiais, feitas a partir do ponto de vista adultocêntrico. Todo esse processo histórico corrobora para a ocultação desse processo que é a infância e a compreensão dessa categoria e desse fenômeno social. O objetivo da pesquisa é investigar os saberes docentes e saberes sobre a infância a partir de um estudo teórico e empírico da escuta da professora e de alguns alunos do contexto da educação infantil. A metodologia utilizada foi bibliográfica, com um estudo da sociologia da infância, história da educação, né, história da infância e da psicologia da educação. Bom, a partir desses estudos, a gente observa que as imagens e crenças construídas historicamente sustentam as representações da infância contemporânea. Tem respaldo tanto na visão e nos dizeres provenientes dos adultos. Então, a criança e o fenômeno infância inicialmente não eram temas centrais de pesquisas, estavam muito atreladas à biologia, à medicina, à psicologia. Então, nesse sentido, não havia uma atenção específica para as crianças, enquanto agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis, enquanto simultaneamente contribuem para a produção das sociedades adultas. Nesse slide, eu trouxe uma citação que é muito importante para a gente compreender o contexto da pesquisa. A invisibilidade social da infância, assim como o estabelecimento de crenças que atestam o confinamento da infância a um espaço controlado pelos adultos, que tem como consequência o entendimento generalizado de que as crianças estão naturalmente privadas do exercício de direitos políticos, bem como tratar de qualquer outro assunto que não seja condizente com a esfera infantil de elementos para a criança. Essa citação é muito importante no contexto desse trabalho, porque envolve o pensamento de compreender a criança como ator social pleno. Bom, o século XX foi um período de importante sistematização de documentos legais, né, no plano internacional e nacional, que regularam a vida das crianças e padronizaram os modos de relação entre o Estado, as famílias e as crianças, e principalmente entre os adultos e as crianças. Essa globalização político-cultural precisa ser questionada de uma forma crítica,
como sendo uma configuração adultocêntrica que constituiu historicamente um modelo de infância, pensando na categoria estrutural de infância. Então, a partir disso, cabe os seguintes questionamentos para reflexão. Para quais infâncias são as atuais políticas públicas do nosso país que se preocupam com as crianças? Quem terá garantidos na prática, estruturalmente, os direitos que lhes são assegurados? O que pode acontecer com as crianças que não se encaixam na normatização estabelecida? Esses questionamentos são muito importantes porque, quando a gente para pensar na multiplicidade de infâncias, a criticidade aumenta ao ponto da gente compreender que as crianças têm especificidades e contextos específicos e quais são contempladas, quais, infelizmente, não. Então, isso é muito importante, principalmente na área de educação, família também, enfim. Bom, como conclusão, a invisibilidade da infância está intrinsecamente relacionada à visão adultocêntrica da criança enquanto sujeito passivo, a apropriação da criança pela sociedade, sendo treinada para tornar-se um membro competente e contribuinte. Também está relacionada às contribuições desconsideradas ou apontadas como elementos de pouca relevância. Também a alienação das crianças diante de situações propiciadoras de aprendizagem, então, no sentido de que muitas vezes acontece do adulto deixar a criança alheia a algo que seria positivamente bom para o desenvolvimento dela. A padronização e uniformização das infâncias e ocultação de especificidades, e a visão adultocêntrica, que desconsidera elementos característicos da infância, que engloba todos esses outros 5 pontos. Já a compreensão da multiplicidade das infâncias leva em consideração os diferentes contextos das crianças, o reconhecimento da pluralidade de infâncias, também considera características singulares das crianças, compreende como a criança é vista de acordo com a teoria que constitui o posicionamento teórico, no caso do professor, e a atuação, exercício docente. Também apropria-se de especificidades de conhecimentos acerca da infância que envolvem no contexto da instituição o educar e a cultura lúdica. Além disso, também o profissional que compreende esses pontos é capaz de articular saberes em sua prática, considerando o processo de aprendizagem e as diversas linguagens, e também é capaz de correlacionar a prática docente com a realidade da turma. Bom, como as considerações finais, a gente pontua que os saberes docentes e os saberes sobre a infância são elementos norteadores da prática profissional, provenientes da formação inicial e contínua, das experiências práticas e teóricas, das relações interpessoais. Além disso, os saberes docentes são plurais, temporais, sociais e experienciais, de acordo com Tardif. Para tanto, é imprescindível que o professor possua um posicionamento teórico que garanta a solidez dos demais saberes e práticas docentes. Esse posicionamento teórico é fundamental para assegurar a visibilidade dos sentimentos das infâncias, bem como as diversas especificidades do universo infantil e da realidade concreta de cada indivíduo, justamente para considerar a pluralidade de contextos e realidades que as crianças com as quais o professor interage possuem nas suas vidas. Esses saberes são fundamentais também para o impedimento da visão adultocêntrica sobre a criança, então é necessário compreender o universo infantil sem limitar a criança a um ser passivo, imaturo e submisso, sem expandir e inflar seu universo às obrigações e deveres adultos, é um equilíbrio. A infância, enquanto período de experiências individuais de cada ser que chegou ao mundo, não pode ser integralmente prospectada a quem a criança virá a ser, então sempre respeitando o momento do qual ela está vivendo. E sobre a formação de identidade profissional, que é algo muito importante nesse processo, na própria compreensão do professor sobre criança e universo infantil, nas considerações finais, é importante destacar que muitos impeditivos para essa compreensão
podem estar relacionados à descaracterização social do profissional da educação, à incompreensão acerca do papel do professor, a banalização, segmentação e superficialidade de teorias pedagógicas, o descaso salarial, a falta de estruturas que colaboram com o exercício profissional de qualidade, rotineiros distanciamentos entre pais, comunidade e instituição, e a despreocupação governamental com a educação, agentes educacionais e investimentos das ciências. Para finalizar, as infâncias são plurais, têm especificidades, têm cores, sabores, sons, cheiros, sentimentos e histórias distintas umas das outras. Ainda que seja tema central de muitas pesquisas, as infâncias são infinitas e inesgotáveis, tanto em positivos aspectos quanto em negativas circunstâncias. Estudar e pesquisar essa área tão vasta e tão ímpar em cada situação é iluminar uma área ensombreada. Entretanto, quanto mais luz, mais vertentes e demandas se tornam visíveis, e em consonância, mais questionamentos se tornam necessários. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de participar do CONGEPIF, apresentar minha pesquisa. Qualquer dúvida podem entrar em contato pelo e-mail. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Letícia, pela apresentação da sua pesquisa. Agora a gente vai conhecer a pesquisa da Mônica. Com você a palavra, Mônica. Olá a todos, espero que todos estejam bem, curtindo bastante o que nós preparamos para você. Então, a minha pesquisa está intitulada Infância e Ludicidades, Questões Iniciais. Eu sou aluna da Pedagogia, estou no 2º ano, faço parte do GPIF, sobre orientação da professora Márcia, e a pesquisa, assim, começou para mim, o interesse por ela, primeiramente por questionamentos pessoais, né, que vinha acontecendo, e com a graduação, com o GPIF, eu pude compreender esses questionamentos e começar uma pesquisa, né. Então, a introdução da minha pesquisa, ela consiste em um estudo bibliográfico que selecionou algumas leituras relacionadas com essa temática, da infância, ludicidade e aprendizagem. Eu separei uma citação aqui, para deixar assim, bem explícito qual o papel da escola e do professor, né? É uma citação de Saviani, que diz assim: o papel do professor é crucial para que a escola cumpra sua função ligada à socialização do conhecimento elaborado, que se constrói sobre base dos conceitos científicos, da reflexão filosófica e da experiência estética. Analisando, né, essas leituras que eu fiz, eu percebi que há esse divisor de água entre o brincar e a aprendizagem, né? Reconhecemos a importância do brincar na infância, porém há esse divisor de águas entre o brincar e a aprendizagem. Muitos estudos comprovam a relação íntima entre esses dois temas, trazendo em evidência que o brincar pode desenvolver pensamentos superiores nas crianças. Entretanto, deparamos com olhares receosos em que o brincar é algo realmente relacionado à criança e sem valor contributivo significativo para a aprendizagem e desenvolvimento. Então, o objetivo dessa pesquisa é desenvolver um estudo teórico sistematizado acerca de discussões conceituais e empíricas da temática infância, ludicidade e esse processo de aprendizagem. A metodologia, como eu disse, é um estudo bibliográfico, né, sobre esses temas, mas a pesquisa está caminhando para o estudo empírico, devido a esse contexto de pandemia que nós estamos passando, né, foi proposto que a gente realizasse essa coleta de dados de uma forma virtual, de um questionário, onde eu já tenho a autorização de 2 escolas para estar fazendo essa coleta de dados de uma rede municipal, de uma cidade pequena. Então, assim, e ali a gente vai poder analisar, né, quais as perspectivas, a formação que esses professores têm ou tiveram ao longo da sua formação e como eles utilizam, né, essa ferramenta dentro da sala de aula. E os resultados, a partir dessas leituras, eu elenquei aqui 3 resultados, na sociologia da infância, na psicologia sociocultural e a defesa da escola e a formação dos professores. Na sociologia da infância, a defesa de que o brincar tem sua própria cultura e que ela está inserida dentro da cultura geral. Portanto, o brincar precisa ser apropriado e ser ensinado,
como os indivíduos produzem essa cultura, a resposta é brincando, havendo sempre esse duplo movimento de adquirir e construir, relacionando com a criatividade do indivíduo. Na pedagogia histórico-cultural, é a defesa de que o brincar promove um desenvolvimento qualitativo no processo psíquico infantil, de modo que se cria a zona de desenvolvimento proximal. As brincadeiras, mesmo que sem intencionalidade, desenvolvem aspectos físicos e intelectuais importantes, como a percepção, a habilidade motora, força, resistência, desenvolvimento emocional, a personalidade, fora uma rica fonte de comunicação. E a defesa do papel da escola e dos profissionais da educação como mediadores, levando as crianças do conhecimento empírico ao abstrato, que é essa socialização do conhecimento. Então, a defesa da formação dos professores é crucial para tais objetivos que ele se concretize, de forma que o lúdico, como ferramenta, né, dando essa ênfase intencional, que eles possam ter esse embasamento do seu trabalho, possa justificar o porquê usar essa ferramenta. Então, eu concluo dizendo que, ao nos considerarmos seres sócio-históricos, entendemos que a dimensão cultural dos jogos, brinquedos e brincadeiras, e avaliamos o quanto a atividade lúdica sempre esteve presente na sociedade, trazendo símbolos e costumes de toda uma geração, mostrando que brincar não é algo inato nas crianças. O grande diferencial para os profissionais da educação é fazer isso de forma intencional e com um embasamento que sustentam a sua proposta pedagógica. Gostaria de agradecer por essa oportunidade e que vocês tenham um bom congresso. Obrigado, Mônica, por apresentar a sua pesquisa. Boa sorte na coleta de dados, né? E agora a gente vai passando, né, para a próxima pesquisa. A gente vai ouvir agora a pesquisa da Vera. Vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, Ludicidade nas práticas pedagógicas do ensino fundamental, a perspectiva de algumas pesquisas. Bem, meu nome é Vera, eu sou formada como pedagoga na Unesp de Araraquara e atualmente eu faço pós em análise do comportamento aplicada na UFSCar. Também sou integrante do GPIF desde o ano de 2015 e a minha orientadora é a professora doutora Márcia Cristina Argenti Pérez. Eu vou falar um pouquinho então sobre a minha pesquisa. Bem, na perspectiva da psicologia histórico-cultural, a ludicidade é percebida como um instrumento psicológico aprendido culturalmente pela humanidade, visto que pode ser compreendida como um polo gerador de possibilidades no processo de ensino-aprendizagem, pois os recursos semióticos afetam e constroem os indivíduos. O presente estudo apresenta o conceito de aprendizagem como um instrumento estrutural para o desenvolvimento do psiquismo humano, capaz de gerar grandes transformações de comportamento que dependem fundamentalmente do meio social e cultural, onde o indivíduo está inserido, entendendo o processo de apropriação cultural como conhecimento externo que precisa ser sabido para ser incorporado pelo indivíduo. O presente estudo é fruto de uma pesquisa de iniciação científica em andamento. Tem como objetivo o desenvolvimento de um estudo teórico sobre as temáticas da ludicidade, infância e escolarização nos anos iniciais do ensino fundamental, fundamentado nos pressupostos da psicologia histórico-cultural. Dentro desta perspectiva teórica, se coloca como essencial a questão da infância, considerando a ludicidade como princípio para o desenvolvimento do psiquismo humano. A metodologia envolve o levantamento de estudos realizados na última década sobre o brincar no cotidiano e nas relações dos anos iniciais do ensino fundamental. Dentre os principais resultados, verificamos que os estudos salientam a importância das práticas pedagógicas lúdicas, sejam intencionais e planejadas, permitindo que a criança, dos anos iniciais do ensino fundamental, aproprie-se dos significados culturais aprendidos em seu contexto social,
para agir de maneira significativa sobre a sua realidade. A maioria dos resultados destaca a possibilidade do lúdico como estratégia de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, além de mobilizar os processos formativos na aprendizagem dos conteúdos escolares, bem como no desenvolvimento psíquico dos alunos, a partir da contextualização e ressignificação do conhecimento e das estratégias de raciocínio para a interiorização da aprendizagem. Como conclusão, podemos concluir, concluímos que as pesquisas acerca das práticas lúdicas nos contextos dos anos iniciais do ensino fundamental anunciam a importância dessa dimensão do ensino para o favorecimento da apropriação cultural do aluno, como indivíduo ativo, processo de transformação social. Somado a isso, é unânime o destaque ao processo de formação inicial e continuada dos educadores para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica lúdica, fundamentada e articulada ao currículo dos anos iniciais do ensino fundamental. Obrigada, desejo a todos um excelente congresso e se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer contato, é só entrar em contato com o e-mail, Vera Unesp, ok? Obrigada, Vera, pela apresentação da sua pesquisa. E agora a gente vai conhecer um pouco a pesquisa da Vitória. Com você. Olá, a minha pesquisa intitula-se A Relação da Criança com o Livro Literário, Desenvolvimento da Linguagem e Práticas de Letramento. Meu nome é Vitória Caroline dos Santos, eu estou no primeiro ano de Pedagogia na Unesp de Araraquara. Minha orientadora é a Márcia Cristina Argente Pérez e eu atuo no GPIF como pesquisadora de iniciação científica. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer a vocês que a minha pesquisa está bem no início, ela acabou de começar, então nessa apresentação a gente não vai conseguir mostrar resultados. Porém, vou apresentar a vocês o tema que mais me motiva. É importante dizer também que nós atrelamos à literatura uma importância significativa na formação do indivíduo crítico, atuante na sociedade e empático, uma vez que, de acordo com Colomer, a literatura tem função socializadora para o indivíduo, por possibilitar que ele consiga ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Temos aqui uma citação de Thaís Borella. Além do conhecimento de novas palavras, da ampliação do vocabulário, o manuseio dos livros e a prática de ouvir as histórias pelos adultos ou outras crianças permitem aos pequenos se deparar e conhecer os diferentes gêneros textuais e desenvolver a necessidade de ler livros de literatura, além da criança poder se reconhecer nas histórias contadas ou criar mundos imaginários no qual ela pode habitar, contribuindo para a formação de outras funções psíquicas, como a imaginação e estimulando a criatividade infantil. Então, gente, o livro ele é fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança, na interação física da criança com o livro e também psíquico, como podemos ver aqui, desenvolvendo a imaginação e a criatividade. Na nossa pesquisa, algumas questões motivaram e continuam nos movendo e iremos, assim, em busca de respostas. E são eles. Quando uma criança inicia suas práticas de leitura? Quando o letramento se faz presente na vida da criança? É possível sistematizar práticas de leitura já na educação infantil? O que pode fazer a criança se interessar pela literatura? São essas questões que movem a nossa pesquisa. Para isso, precisamos definir quem é essa criança. Bom, gente, a criança da nossa pesquisa é aquela que está na primeira infância, inserida na educação infantil, ou seja, desde o bebê até os seus anos iniciais. É um indivíduo que não só precisa de cuidados, mas que está em pleno desenvolvimento cognitivo e psíquico. Intencionamos respeitar todas as suas particularidades. Ou seja, geralmente atrelamos a educação infantil só aquele caráter de cuidar de uma criança no sentido de que ela precisa ter auxílio para alimentação, vestimenta, higiene e outros. Mas não, a nossa criança ela está em uma fase de pleno desenvolvimento.
Além disso, o enfoque da pesquisa é o letramento, e essa prática diz respeito ao desenvolvimento de habilidades necessárias ao uso da linguagem em um contexto sociocultural. Eu vou explicar melhor com a próxima citação, que vai dizer a diferença entre letramento e alfabetização. Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco, porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: aquisição do sistema convencional de escrita, a alfabetização, e desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, o letramento. Ou seja, pessoal, a alfabetização, ela diz respeito muito mais ao codificar e decodificar palavras, enquanto o letramento se refere ao uso dessa língua nas práticas sociais. Magda Soares, nesse estudo, ela traz o exemplo do censo que nós temos, do censo de educação, que fala em 1940 que o alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Já em 1950, o alfabetizado é caracterizado como aquele que sabe ler e escrever um bilhete simples. Esse ler e escrever um bilhete simples já está associado a uma prática de letramento, porque é um uso da língua numa prática social. Só a título de curiosidade, na atualidade, o censo diz que a alfabetização está relacionada aos anos de escolarização, que é um tema para discussões futuras, talvez. Bom, sendo assim, temos os objetivos. O primeiro deles é analisar o livro literário no processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e psíquico da criança. O livro literário também, na prática de alfabetização e letramento, como ocorre o uso desse livro e talvez como pode vir a ocorrer. Para dar base, dar embasamento à nossa pesquisa, temos a metodologia da teoria histórico-cultural. Dentro dessa teoria, alguns conceitos são mais importantes na nossa pesquisa. O primeiro deles é a linguagem. De acordo com Thais Borella, ela tem papéis fundamentais, como a própria existência humana, transmissão e assimilação da experiência histórico-cultural, comunicação, atividade intelectual como percepção e imaginação. É importante salientar também que essa linguagem inicia-se desde o nascimento, porque nós estamos acostumados a pensar que a linguagem só vem de forma escrita ou falada, mas não, gente, um bebezinho se comunica e como ele faz isso é uma forma de linguagem. O próprio Vygotsky, criador da teoria histórico-cultural, destaca que a linguagem escrita inicia-se muito antes do momento em que as crianças são ensinadas a escrever de fato, e que essa linguagem edifica-se a partir das funções psicológicas, como atenção, memória, linguagem oral e pensamento. Outros conceitos importantes são a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o desenvolvimento real, ou seja, tudo aquilo que o indivíduo consegue fazer sem ajuda, e o desenvolvimento potencial, tudo que o sujeito é capaz de fazer com o auxílio de outra pessoa. E a mediação, que é a interferência de um adulto através de instrumentos e signos na relação indivíduo-meio. Ou seja, para que o indivíduo saia da zona de desenvolvimento real e alcance toda a sua potencialidade, ele precisa da mediação. E dentro da educação, geralmente, o papel mediador é do educador. Aqui, uma citação do próprio Vygotsky evidencia o uso da zona do desenvolvimento proximal, também conhecida como zona de desenvolvimento iminente. O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos, poderá fazê-lo amanhã por si só. A área do desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os primeiros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento, e examinar não só o que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de maturação. Então, gente, o desenvolvimento proximal, ele permite que o educador vislumbre o que pode ser do seu aluno, como ele vai ajudar o seu aluno, pela mediação, a alcançar toda a sua potencialidade. E, por fim, uma citação de Thais Borella, é necessário compreender que o caráter mediador das atividades no desenvolvimento humano não está pautado apenas na relação entre indivíduo e indivíduo, mas acontece através de outrem, dos signos e dos instrumentos da cultura humana.
Nesse sentido, destacamos o papel da linguagem humana, que só se desenvolve por meio de processos mediados, e também se configura como elemento fundamental do processo mediador. Então, a Thais, nessa citação, ela nos traz o que é um caráter mediador, e ela traz também a linguagem como um instrumento, um meio de processo mediado. Então, ela relaciona alguns dos conceitos aqui abordados. Bom, gente, como eu disse no início, nós não trazemos resultados nesse momento, mas eu gostaria de compartilhar com vocês como funciona a pesquisa na fase inicial. A primeira coisa é a ideia, que é alguma coisa que motiva subjetivamente a pesquisa. E a minha foi em relação à literatura e à infância. E a segunda é a parte de orientação, que aqui eu tenho muito a agradecer ao GPIF pelo acolhimento e à Márcia pela orientação, que, sério, sem defeitos. Então, e nesse momento ela fez alguns recortes, porque a nossa primeira ideia tende a ser muito abrangente e é necessário trabalhar com as possibilidades existentes. E depois, agora, nesse momento, estamos em uma fase de aprofundamento, mais em relação à metodologia teórica, leituras e planejamento de próximos passos. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de participar do primeiro com o GPIF. Eu espero que vocês estejam aproveitando. E muito obrigada. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail institucional. Obrigada, Vitória, pela apresentação. E este foi o webinário Projeto Ciranda. Eu acho que é um movimento dentro do GPIF, né, principalmente de iniciação científica, onde o nosso desafio, né, é aprofundar, é aproximar essas demandas sociais em torno de uma temática tão relevante, que é a gente estudar as infâncias e as crianças em diferentes contextos, em diferentes abordagens, e de uma certa forma possibilitar esses diálogos entre estudos, onde cada pesquisador vai para um espaço, né, faz um recorte de estudo, busca de uma certa forma esse processo teórico, né, de se posicionar, de ver, né, a confluência entre áreas do conhecimento. Então, esse projeto ele é bastante significativo no GPIF, porque ele mostra também a construção do pesquisador, né, essa construção de um pesquisador que vai aprender a fazer pesquisa, que vai aprender a se debruçar nos dados, a coletar dados e a fazer pesquisa. Então, parabéns a todas as apresentações, e aí fica todas as indicações aqui de contatos, né, caso alguém queira ter acesso, né, a algum material, leitura específica das temáticas aqui abordadas. Então, continuem aproveitando o congresso, e esse foi o webinário Projeto Ciranda, a percepção da infância em diferentes contextos e abordagens.